Para todas as coisas que você enfrenta na vida, deixe que Deus lhe dê orientação e direção, porque essa é a vida no seu muito melhor. A sua atitude não significa que você não vai ter nenhum problema. Uma coisa é a luta pela vida na sua própria força. Outra coisa é caminhar pela vida no poder do Deus vivo dentro de você. Mensagem de hoje: a chave da vida cristã. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 所以你们要去，使万民做我的门徒。Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Será que eu chocaria você se lhe dissesse que não posso viver a vida cristã? Obrigado, Senhor. E se eu lhe dissesse que nem você pode? Recebo outro amém? Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando descobri que eu não poderia viver a vida cristã. Ele sabia que eu não podia e estava tudo bem. Ele iria me mostrar a verdade. Porque, veja você, eu, como um monte de outras pessoas, lutei. Quando fui salvo com a idade de 12 anos, o pastor me disse: Charles, você vai crescer e ser um bom menino. E um dia destes você vai para o céu. Foi algo assim como Deus o abençoe. E assim eu fiz o que ele disse. Tentei crescer e ser um bom menino. Às vezes eu era bom e às vezes eu não era muito bom. Em algum ponto ao longo do caminho, eu percebi que tinha um problema. Acho que um monte de gente já se sentiu assim. Eles ouviram alguém lhes pregar o Evangelho, eles confiaram em Cristo como seu Salvador e pensaram: vou ter uma nova vida que será fantástica. Não passou muito tempo para que pensassem de modo diferente. Parece que eu estou sentindo hoje o que costumava sentir antes de me converter. As coisas não estão indo como deveriam, do jeito que eu esperava. E assim, às vezes, há confusão. Eu tinha sido um pastor por algum tempo e ainda lutava com o mesmo problema. Eu gostava de jejuar e orar, pedindo a Deus que me desse sabedoria e direção e me mostrasse a verdade. Então, concluí que tinha de haver algo realmente melhor. Algo que eu desconhecia, que eu não sabia. Eu havia perdido alguma coisa em algum lugar. Lembro-me de um homem que costumava ir ao altar da igreja pelo menos 2 vezes por mês. Não estou exagerando, ele fazia isso com toda a sinceridade e me dizia que estava dedicando de novo sua vida a Deus. Ele chegou a um ponto que me levou a pensar: ou eu não tenho uma resposta para esse homem, ou continuo dizendo: sim, eu entendo. Nós oramos e ele voltou a ir ao altar. Homem maravilhoso, muito sincero. Mas, de alguma forma, ele não conseguia viver a vida cristã e não tinha como descobrir por quê. Esse caso me incomodou um pouco, mas eu estava pregando acerca do livro de Gálatas. Quando cheguei ao 5º capítulo, eu li: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, todas essas coisas. Eu pensei: Senhor, eu não tenho isso. Posso tê-lo no domingo, mas não o tenho na segunda-feira, às vezes. Quando penso em tudo isso durante a semana, muitas vezes não tenho paciência, nem sempre tenho autocontrole. Por tudo isso eu estava lutando. Decidi buscar a face do Senhor e Ele falou ao meu coração e me revelou algo tão simples, tão fácil, que absolutamente revolucionou a minha vida. E então eu percebi por que tinha falhado tantas vezes. É isso que eu desejo falar nesta mensagem que tem como título A Chave da Vida Cristã.
Quero que você ouça com atenção, porque ela vai ajudar você se a ouvir atentamente. Sei que muitos de vocês se sentem como eu me sentia. Isso não está funcionando bem. Algo está errado com a vida cristã. Onde está Deus em tudo isso? Então, quero que você abra a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Quero que leia estes primeiros 7 versículos. Paulo começa dizendo: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Para quê? Colossenses 3, 5 a 7. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, quero que você olhe para este versículo em particular, o versículo 4. Ouça isto. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Agora, afinal de contas, o que o apóstolo quer dizer com isso? Aqui está a chave de toda a vida cristã. Acho que para entendermos completamente essa chave, devemos começar com a primeira coisa necessária ao nosso entendimento, que é a nossa vida antes da salvação. Vamos pensar nisso por um momento. Você estava vivendo a vida que estava vivendo, qualquer que tenha sido ela, mas finalmente, em algum ponto ao longo do caminho, você ouviu a verdade do Evangelho e creu nela. E quando creu, várias coisas aconteceram. Número 1, você ficou sob a convicção do pecado. Isso é, o Espírito de Deus condenou o seu pecado. E houve uma sensação de arrependimento, um sentimento de vergonha, um sentimento de culpa. E talvez um pouco de medo pelo fato de você estar vivendo fora da vontade de Deus e de não reconhecer o que Deus estava tentando lhe dizer. Você tomou uma decisão. E assim, o que transparece aqui é uma mudança incrível. A Bíblia não diz que nascemos de novo. Isso significa que temos uma nova vida. Contudo, aos que o receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu tenho um novo relacionamento. Por isso, diz o apóstolo Paulo, que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, eu tenho uma nova vida, tenho uma nova atitude. E assim, a minha vida mudou. Eu estava morto em delitos e pecados, agora estou vivo através da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. Agora sim, isso é o que aconteceu. Aqui é onde eu estava e eu vinha guardando. E agora? Quando penso em tudo isso, é tudo maravilhoso. E pensar que o céu é o nosso lar. Posso me lembrar de quando era um garoto crescendo, que tinha sido salvo, e pensava, agora, quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas então eu não descobri tudo de uma só vez, mas descobri 2 coisas que todos nós temos de enfrentar. Você precisa saber que tem um relacionamento com Cristo e que vai para o céu quando morrer. Mas depois que você foi salvo, surgem 2 grandes problemas. Um deles é o seguinte: temos que viver em um mundo onde há rebelião, desobediência, todos os tipos de corrupção, o mal e a maldade. Satanás está solto. Com tudo isso ao nosso redor, temos de enfrentar todo tipo de coisas. Temos que viver entre pessoas que não gostam do que somos e que vivem para o diabo. É assim que as pessoas são. Trata-se de uma situação real
e não podemos mudá-la. Vai ser assim até que Jesus venha. Mas a segunda coisa que tenho de enfrentar, mesmo sendo salvo e tendo o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é que pelo fato de estar vivendo aqui na terra em um corpo carnal, tenho dentro de mim, como ocorre com todo crente, a carnalidade. Paulo chama isso de vivendo na carne. Trata-se de uma propensão, ou seja, um desejo mau que surge em nós de vez em quando. De repente, nós queremos fazer algo que sabemos não ser a vontade de Deus. Então, como crente, tenho que enfrentar duas coisas. Em primeiro lugar, tenho de viver neste mundo pecador e, em segundo lugar, enquanto estiver neste mundo, tenho essa coisa dentro de mim, que algumas pessoas chamam de velha natureza. Você pode chamá-la do nome que quiser. Uma coisa é certa, todos nós temos isso. Amém? Você pode até discordar um pouco, mas sei que está em você. Todos nós temos. Temos que enfrentar isso porque é de onde o problema vem. Se eu não entender o que Deus realmente providenciou para mim, eu não vou ser capaz de enfrentar isso, de batalhar contra isso, de lutar contra isso. Agora, não estou dizendo que você nunca vai chegar a uma fase de fé perfeita, sem nunca mais pecar. Seria absolutamente maravilhoso se isso fosse possível aqui na Terra, mas isso só será realmente quando chegarmos no céu. Vivemos neste mundo pecaminoso e temos dentro de nós, enquanto estamos vivendo em carne e osso, os nossos olhos e os nossos ouvidos. Podemos ouvir coisas e tocar em coisas. Temos que enfrentar isso. Então, como é que Jesus deseja que enfrentemos isso? O que ele fez? Como enfrentamos isso? Agora que você está salvo do pecado e da desobediência e rebeldia contra Deus, então, como é que você e eu podemos viver a vida cristã? Bem, olhe para isso. Olhe para esta passagem agora. Observe o que Paulo disse em Colossenses 3. Ele disse no versículo 4, quando Cristo, que é a sua vida, qual é a chave para viver a vida cristã? A chave para viver a vida cristã é reconhecer isso. Veja isso cuidadosamente. Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Ele entrou em sua vida para habitar e viver em você e através de você a vida que Ele planejou para todos nós e cada um de nós. Você se lembra do que Jesus disse aos discípulos naquela noite antes de ser crucificado no dia seguinte? Ele disse, agora eu vou embora. Mas ele disse também, eu não quero que vocês se sintam como órfãos, porque vou voltar para vocês. Ele disse, meu Deus, vai enviar o Espírito Santo, um igualzinho a mim. E quando ele vier, aqui está o que ele vai fazer. Ele vai nos dar essas coisas. Então, o que acontece? Quando eu e você confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, Ele entrou em nossa vida para nos selar como um Filho de Deus. E agora temos dentro de nós a vida de Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado. Se você olhar para o livro de Gálatas, capítulo 2, por um momento, vai observar o que Paulo diz aqui. Há muitos versículos, mas quero que você tenha apenas alguns desses no seu pensamento. Paulo diz, fui crucificado com Cristo. Ele usa um tempo perfeito, significando algo que aconteceu no passado e cujo efeito continua até hoje. Fui crucificado com Cristo. Ele diz, assim que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando o Espírito Santo, como uma pessoa da Trindade, habita em você, a partir da sua salvação, a principal responsabilidade dele é viver através de nós a própria vida de Jesus. Quando ele diz que você tem Cristo, você tem Jesus. Paulo diz que Jesus é a nossa vida. Você tem a vida eterna. O Filho de Deus vivo está dentro de você. Você poderia apenas seguir versículo após versículo em que Paulo menciona esse tipo de coisa. E, por exemplo, aqui está outro versículo interessante. Veja o 21º versículo do capítulo 1. Paulo diz de um modo pouco diferente aqui, porque a frase
em Cristo é a frase predileta do apóstolo Paulo, que resume a sua vida, a sua teologia, em estarmos em Cristo e Cristo em nós. Agora, ouça com atenção. Você está ouvindo? Em Cristo, faz-me apto para o céu. Cristo em mim faz-me apto para esta vida. Você tem que ter os dois. Estar em Cristo, o nosso ser em Cristo nos torna aptos para o céu. Cristo em mim me permite viver uma vida piedosa nesta vida, aqui e agora. Então, veja o que ele diz em Filipenses capítulo 1. Apenas um pequeno versículo, o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo isso porque Cristo está vivo dentro de nós. Quando você e eu estamos vivos, Cristo vive em e através de nós. Agora, lembre-se disso. O que faz a diferença entre nós e o resto do mundo é que Jesus, Deus, na pessoa de seu Filho, através do Espírito Santo, está vivendo sua vida em nós. Isso é o que nos torna diferentes. Agora, se você vai notar, vamos voltar a João, capítulo 17, por um momento, porque eu quero apenas mostrar-lhe outra coisa aqui. João, capítulo 17, e ouvir o que... Esta é a oração de Jesus ao Pai antes de ser crucificado. Olha, se você, neste 23º verso da oração, vamos começar com o 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Veja isto. Eu neles e tu em mim. Ouça o que ele diz. Eu neles. Esse é Jesus em nós. Ele diz, Deus em Cristo e tu em mim. O versículo 26. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. É possível que você esteja me perguntando, por que você fica repetindo isso? Porque aqui está a chave. Se eu entender que Jesus Cristo está vivo dentro de mim, a cada momento, a cada dia da minha vida, salva, que Ele está vivendo dentro de mim e que a vida cristã, em essência, é Jesus Cristo vivendo em mim e, através de mim, a vida dele. A vida cristã é isso aí, e ponto final. Você pode examinar versículo após versículo, e há muitos outros que poderíamos mencionar aqui. Mas a questão é, por que Jesus veio? É claro, sabemos que ele veio para nos salvar, mas ele veio para fazer mais do que isso. Ele veio para viver a vida dele em nós e através de nós, porque ele sabe que não podemos viver a vida dele. Então, perguntamos, por que Jesus, por que ele veio para viver a vida dele em nós? A resposta é simplesmente porque ele disse que não podíamos. É por isso que ele disse aos seus discípulos. Agora veja o que ele disse. Eu vou voltar. Em outras palavras, ele não está falando do retorno dele, da sua ressurreição, naquele momento especial. Ele disse, eu vou voltar. Ou seja, vou ser crucificado e morrer, mas eu vou estar com vocês. Aqui está o que ele lhes disse. Não se atrevam a ir pregar e ensinar e tentar curar alguém até o Pentecoste. Ele disse, sentem-se e esperem até o Pentecoste. Porque foi somente quando o Espírito Santo veio naquele momento para habitar na igreja, ou seja, em cada crente. Foi só a partir daí que quem recebe a Cristo como Salvador é habitado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus veio, para começar a trabalhar na vida dos seguidores de Jesus de uma forma sobrenatural. Eles não estavam preparados até então. Então, como posso estar pronto hoje na minha própria força e energia e sabedoria e conhecimento e tudo mais que possa ser? Porque ele disse, ele sabia que não poderíamos fazê-lo. Cada um de nós, se formos honestos, teríamos de admitir que desde que fomos salvos, estragamos tudo, como diríamos,
temos pecado contra Ele. Nós tentamos, prometemos, imploramos, nós dissemos isso. Apesar disso, nos momentos de fraqueza, fizemos de novo. Você prometeu, agora eu prometo ao Senhor Deus, apenas me perdoe mais uma vez. Eu prometo a ti, Jesus, aqui está o que eu vou fazer. E você sabe o quê? O que ele fez? Ele nos perdoa quando sabendo que vamos falhar de novo. E assim, não é que Deus esteja frustrado com isso. Penso em quão gracioso é Deus, reconhecendo como a maioria das pessoas ignora esta verdade. Eles lutam e lutam e lutam. Não é o julgamento de Deus, é paciência e perdão e amor de Deus por nós, porque Ele quer que saibamos a verdade, que a vida cristã é tudo sobre Jesus e não tudo sobre mim. Quando as pessoas costumam falar sobre, digamos, eu isso e eu aquilo, é tudo sobre Jesus. E uma vez que eu entendo que é sobre Ele e que é a vida dele, uma vez que eu entenda que é Jesus Cristo vivo, vivendo a vida dele em mim e através de mim, é o que importa. Agora, por quê? Número 1, simplesmente porque ele sabe que não podemos viver sem ele. Número 2, ouça, este é o caminho. Ele realiza a obra dele. Jesus realiza o seu trabalho na terra, vivendo em e através de pessoas como você e eu. Nós não somos perfeitos. Nunca seremos perfeitos. Vamos cometer erros. Vamos pecar em alguns momentos em nossa vida. Pedimos a Ele que nos perdoe e nos purifique. E continuamos indo. E o que acontece? Paulo nunca alegou ser perfeito. Ele apenas diz, olhe, eu terminei a corrida, lutei o bom combate da fé, terminei a corrida e aguardo agora a recompensa. Todos nós temos que fazer o mesmo. Todos nós temos de lutar a nossa luta, às vezes em meio a dificuldades e sofrimentos. Mas a chave é quem está lutando. Se fizermos a luta por nós próprios, lutando com o nosso esforço e habilidades, talentos e sabedoria e conhecimento, entendimento e ignorância, o que acontece? Não admira que tantas pessoas tenham pressão arterial elevada e isto e aquilo outro e quase não podem fazer nada na vida. Meu desejo é que você descubra a verdade, e eu já disse isso de novo e de novo e de novo. Jesus é a sua vida, porque antes de você nascer de novo, você não tinha qualquer tipo de vida. Você era um homem morto andando, uma mulher morta andando, espiritualmente desconectados de Deus, sem quaisquer relacionamentos com Deus. Uma das razões por que Jesus Cristo vive a vida dele em nós não é apenas para fazer as coisas que acabei de mencionar, mas também, ouça, para fazer o que ele deseja acima de tudo, que é ter um relacionamento íntimo e pessoal com a gente. A vida cristã não é apenas fazer coisas. A vida cristã é um relacionamento pessoal íntimo com Cristo. Por exemplo, o que é o casamento? Seria ter uma casa juntos, dormir juntos, dirigir o mesmo carro? É sobre possuir emprego e ser promovido? O que é realmente o casamento? Trata-se de um relacionamento com a mais íntima e amorosa comunhão, na qual o mais gratificante de tudo é a vida dessas duas pessoas. Por que você se casou? Bem, não responda isso. Vamos colocar desta forma. Por que você deve se casar com alguém? Porque vocês se amam e querem ter um relacionamento íntimo. Não estou falando de sexo, que é parte do relacionamento, mas estou falando de uma verdadeira intimidade que vai muito além da carne e chega ao íntimo do coração de duas pessoas. O que é que Jesus quer? Ele quer um relacionamento. Ele não precisa de nós. Ele não tinha que nos criar.
Poderíamos pensar em 1000 coisas, mas a principal razão por que Deus criou você e eu é que Ele queria um relacionamento íntimo com os seres criados por Ele, em quem Ele pudesse derramar o amor, a bondade e o perdão dEle, e, ao mesmo tempo, de quem Ele pudesse receber amor, obediência, lealdade e fidelidade. É tudo sobre relacionamento. É a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa no mundo. É a coisa mais importante. Um relacionamento pessoal e íntimo com Deus através de seu Filho Jesus. Para que tudo isso seja verdade, Jesus deve estar vivendo dentro de nós, a fim de podermos manter um relacionamento com Deus. Lembre-se, Deus está em Cristo, Cristo está em Deus e eles estão em nós. Isso é relacionamento. As coisas que fazemos são outra coisa. É tudo sobre relacionamento. E uma vez que você tenha Ele, você tem tudo. Porque tudo que vale a pena vem desse relacionamento íntimo. A chave da vida cristã é permitir que Jesus viva a vida dele em você e através de você. Você diz, bem, agora, espere um minuto, eu acho que tenho isso, mas então o que faço? Quais os passos que devo dar? Acho que os passos são sempre importantes, porque se eu deixo você lá, você diria, bem, e agora? Então, coloquei esses passos em tela para que você simplesmente os anote. Esses passos são muito simples. Você tem de admitir o seu fracasso. Eu tentei e tentei e tentei. Você tentou e tentou viver a vida cristã e não pôde fazê-lo muito bem. Então, admita o seu fracasso. Este é o número 1. Número 2. Confesse a sua incapacidade. Diga a Ele, Senhor, eu não apenas falhei, eu tentei e tentei, eu não sei o que fazer neste momento. Número 3. Você tem que acreditar que Jesus não só irá viver a vida dele dentro e através de você, mas que ele é Deus suficiente para atender todas as suas necessidades. Peça a ele, Senhor, dá-me sabedoria em todas as minhas decisões, dá-me orientação, dá-me força. Em outras palavras, ele é a soma total de tudo que preciso na vida, porque ele é tudo isso. Então, preciso estar disposto. Devo estar disposto a abandonar a minha vida nas mãos dele. Ou seja, veja você, nós não gostamos da palavra rendição. É por isso que eu só mudei a palavra. Se eu quiser Jesus vivendo a vida dele em mim, então tenho que deixá-lo fazer isso. Significa que tenho de dizer a ele, Senhor Jesus, eu tentei, eu falhei, eu não sabia de nada no momento, mas a partir de hoje, Senhor, quero que vivas a tua vida em mim. Só agora eu estou abrindo mão da minha vida. Estou desistindo de depender de meus esforços, de meu poder, de minha força, de meu conhecimento e de tudo mais. E eu me rendo à tua vontade. Quero que tenhas o teu caminho na minha vida. Eu me entrego a ti neste momento para que vivas em mim a tua vida. É a minha oração que você esteja disposto a confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, pedindo-lhe que o perdoe e o purifique. Senhor Deus, eu estou aceitando a morte de Jesus no Calvário como pagamento pelo meu pecado. Uma vez que você permita que Jesus viva a vida dele através de você, Deus pode usar você para realizar grandes coisas no seu reino. Visite intaut.org. Lá você pode ver a mensagem de hoje, a chave da vida cristã, e encontrar uma biblioteca de inspiradoras mensagens grátis do Dr. Stanley, anotações de sermão e recursos para ajudá-lo a crescer em sua confiança nas promessas de Deus. Faça o download do aplicativo em contato para levar adiante o ensino do Dr. Stanley ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter.
Se eu pudesse mostrar todos os momentos da minha vida, tantos momentos que me fizeram quem eu sou, mas o que me faz completo é estar em Cristo. Aonde você nasceu? Isso é inacreditável. Você já fez isso quando era criança? Vamos. Sim, você gostaria de ir ao parque? Nós vamos ao parque hoje. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.